A paz do Senhor, povo querido e abençoado, estamos aqui nesse podcast maravilhoso e abençoador para todos nós. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson da AD Lagoinha, e eu estou aqui juntamente com a minha amiga Esther. Paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar mais uma vez nesse podcast e tenho certeza que mais uma vez esse episódio vai ser abençoado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilha e venha fazer parte da AD Lagoinha. Lembrando que nós estamos já no penúltimo episódio dessa série tão abençoadora. Porém, mês de agosto já tem novidade, então fique ligadinho, como aqui a minha amiga já disse, corre lá, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, não se esqueça, ative ali o sininho de notificação e deixe também seu comentário, que para nós é muito importante. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a nossa querida Carol Azevedo. Se apresenta, minha linda. A paz do Senhor, meninas, a paz do Senhor quem está em casa. Bom, meu nome é Carol Azevedo, como já aqui apresentada. Eu sou casada com o Emerson e mãe da Vitória, que tem 13 anos, e mãe da Maria, que tem 1 ano e meio. E é uma alegria estar aqui, uma honra. Glória a Deus, para nós também é uma honra imensa te ter aqui, né? Hoje você vai estar também pregando em nosso congresso, e por onde eu passo, eu sempre tento agendar, né, a Carol Azevedo em nossos congressos, porque a gente sabe do compromisso que você tem com a palavra, né, do chamado que você tem, e a sua família, né, um todo. Depois a gente vai comentar aqui que a sua família faz parte desse ministério lindo. Mas, Carol, vamos começar com a primeira pergunta, para o povo entender um pouquinho. Quem era a Carol antes de Jesus? Porque hoje a gente vê a Carol, a pregadora, com um ministério lindo, uma família maravilhosa, né, mas não sabe muitas vezes o processo que você passou. Então, diga aqui para o povo, quem era a Carol antes de ter um encontro com Jesus? Bom, a Carol, antes de ter o encontro com Jesus, era uma menina frustrada, uma menina com muitas marcas, né? Desde a infância, o abandono do meu pai, a vivência com a bebida e também com a violência da minha mãe com o meu pai. Nenhum de nós, né? Nunca tive nenhum contato com a fé, com Cristo, né? Desde pequena. Então, era uma menina realmente, assim, sem expectativa nenhuma de vida, né? Com muitas marcas também do abuso na infância, na adolescência. Mas o Senhor Jesus me encontrou, né? Me resgatou. E como um vaso nas mãos do oleiro, Ele me refez. Glória a Deus. Que bênção, a gente olha assim para a tua história nesse sentido. Eu tô falando sobre os teus traumas e quanto a gente vê quando Deus tem um propósito na vida de alguém e quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus cuida, por mais que a gente não compreenda, né? Se a gente parar para pensar assim na nossa infância do que aconteceu, deveria, pelas regras, né, poderia dar tudo errado, né? Você poderia crescer uma jovem rebelde, que não queria nada com Deus, porque muitas pessoas culpam Deus pelo que acontece na vida dela, e nós vemos assim o cuidado de Deus com a tua vida e o que Deus proporcionou para você, né? O ministério que Deus tem. Então, assim, eu queria que tu me dissesse assim, a tua vida nesse contexto do que tu passou e tu vê o cuidado de Deus para tua vida, o que Deus te presenteou e o ministério que tu tens, assim, o que tu pode passar isso pra gente? Nossa, eu fico pensando que nada é meu, assim, eu olho para trás e sempre que eu oro, e por muitas vezes eu me derramo na presença do Senhor, porque eu vejo que eu não sou merecedora, mas se eu cheguei até aqui foi por graça e misericórdia do Senhor, né? Então, todos os dias na minha oração eu digo, Senhor, obrigada pelo sim, obrigada pelo não, obrigada por aquilo que deu certo e por aquilo que as pessoas dizem que deu errado, mas eu vejo que, na verdade, tudo estava no plano. Quantos testemunhos, eu acredito que não só eu, mas também quantas pessoas que olharam para a sua dor e ressignificaram, se deixaram ser curadas, né? E que hoje vão explanando a palavra, ou louvando, ou a mesma anunciando o seu testemunho. Quantas outras pessoas são impactadas e dizem, opa, se Deus fez na vida dela, sim, Deus também pode fazer na minha. Então isso não tem preço, né? A gente ser uma propagadora. Aquilo que era para morte, o Senhor mostrou que na verdade era para vida e vida, sim, em abundância. E a gente entender também, como foi falado aqui várias vezes, que Deus ele trabalha dentro da nossa realidade. Embora a realidade seja, como você já disse, para morte, destruição, era uma menina totalmente improvável
né? Quem olhava você naquele tempo jamais diria que quem seria a Carol Azevedo no dia de hoje, né? Propagando a palavra do Senhor como uma família maravilhosa. Então, mas Deus trabalhou, foi necessário o trabalhar de Deus. E como foi esse processo? Mais ou menos com que idade que você começou a ser direcionada pelo Espírito de Deus a conhecer a Jesus? Bom, eu lembro que eu tinha 11 anos de idade. Um dia minha mãe recebeu um convite, nós somos de Curitiba e moramos aqui muitos anos já em Florianópolis, né? Já é a nossa casa. E eu me lembro que minha mãe um dia recebeu um convite para ir num culto. E nós fomos neste culto, né? No meio de uma comunidade, e para mim era tudo muito novo. E eu estranhei, né? Causou um estranhamento, aquele barulho, aquele povo. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, o que é isso? E eu no meio, assim, daquela multidão, eu acho que era um congresso, muita gente mesmo. E de repente a missionária que estava pregando naquela noite olha para mim. E no meio do culto, ela aponta o dedo pra mim, ela diz, essa menina. E eu olhei, eu assim, meu Deus, será que sou eu? Uma menina, né? E o Senhor olhou pra mim, eu tinha 11 anos, eu lembro, e ela disse, o Senhor manda eu te dizer, eu vou te usar, eu vou te curar, eu vou te lapidar, e tu vai pregar a minha palavra. Naquele momento eu não tinha entendimento para compreender, até porque era a primeira vez, né? Mas eu guardei no meu coração, eu tive fé e tomei posse daquilo. E eu me lembro que ela disse assim, e o Senhor também te diz que o que está lá na tua casa, aquela situação, o Senhor vai resolver. E eu lembro que naquela época eu passava um processo, né? Com o meu ex-padrasto, era o companheiro da minha mãe na época, né? Minha mãe já tinha separado do meu pai, houve o abandono do meu pai, né? Quando era criança. E eu tinha, assim, muito conflito dentro de casa, porque ele sempre me apontava, sempre me xingava, enfim. E eu me sentia muito mal com aquilo, né? E minha mãe não tinha muito o que fazer, até porque nós morávamos na dependência dele, não tínhamos nem para onde ir, familiares, ninguém aqui em Florianópolis, todo mundo em Curitiba. E aí eu me lembro que eu falei, não, eu acredito nisso, porque ela não sabe do que eu passo na minha casa. Mas se Deus mostrou para ela, eu acredito. E ali surgiu no teu coração uma esperança. Isso, exatamente. Né? Em meio ao caos que você vivia, uma esperança de um futuro, né, já depositado nas mãos do Senhor, sem entender muito daquele momento. Exatamente, essa foi a primeira experiência que eu tive, né? E aí, alguns anos depois, eu acho que 2 anos depois, mais ou menos, eu comecei para a igreja, daí eu me envolvi ali com um grupo de jovens, né? Foi onde começou tudo assim, a nascer no meu coração, né? Então eu me debruçava na presença de Deus, eu orava como jovens, e ali eu sentia que eu não podia contar para ninguém tudo o que passava comigo. Minha mãe não sabia o que tinha acontecido na infância, ninguém. Então eu entendi que com Deus eu podia falar. E eu passava horas de joelho na igreja, chorando e falando, Senhor, Tu és o meu amigo. Eu encontrei no meio da minha dor, no meio do meu caos, o melhor amigo da minha alma. Então, aos 11 anos, Deus fala contigo que tem um chamado para a tua vida, mas esse chamado não se deu assim. Deus falou hoje e aconteceu amanhã, né? Porque muitas pessoas têm essa ansiedade. Deus falou comigo hoje e amanhã já tem que acontecer. Então, tudo na vida tem um processo, né? Tudo na vida da gente tem um aprendizado, tem um tempo determinado. Eclesiastes fala isso. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Se Deus tem um projeto na tua vida, creia, assim como fez na vida da Carol, vai fazer também na tua. E esse chamado do Senhor, até que ele se desse início, durou que período? E como é que foi esse teu período ali, do teu chamado até o início dele? O início, né? Nesse início. O Senhor me chamou com 11 anos. E agora, a partir desse período é que então eu iniciei o chamado de Deus, né? Foi aqui que começou o chamado de Deus na minha vida, de fato. Então, vamos lá. Olhando para esse contexto, né? Então, eu fui ali, aceitei Jesus, daí fui para a igreja, me firmei, tive a alegria de me batizar no mesmo dia que a minha mãe. Nós descemos as águas juntas. Eu ia perguntar, e a mãe? Onde ela entra, né? Isso, minha mãe, por conta do trabalho, ter que dar conta, né, de mim, da minha irmã pequena, minha mãe sempre trabalhando fora, né? Essa questão do alcoolismo dentro de casa também era complicado. Meu pai foi embora, então sobrecarregou minha mãe. Então, minha mãe sempre teve que correr para dar conta de tudo, né? Então, a gente tinha esse distanciamento. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele restaurou.
E quando ele restaurou não só a mãe e a filha, mas ele restaurou, assim, a aliança, né? Foi algo muito lindo. E ele forjou isso no batismo nas águas. Então, nós batizamos no mesmo dia, foi uma experiência maravilhosa, né? Depois que eu já tinha sido batizada, aconteceu um processo e aí eu fui abusada sexualmente. Eu já estava na igreja, tinha 13 anos. E aí, nesse processo, entrei em desespero, tive algumas ideações suicidas também nesse período, né? Mas o Senhor sempre ali me segurando. E eu não tinha para onde correr. Era o Senhor ou o Senhor, né? Também não contei para minha mãe. Ainda não me sentia segura. O que fazer com isso, né? Nesse momento de desespero. Não tive coragem, não consegui. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a me firmar mais na igreja, né? Falar mais com o Senhor, me envolver em oração. Passou um período de tempo. Eu fazia o quê? Era fugir das pessoas, principalmente de homens, né? Todo mundo que se aproximava eu me fechava e dizia, não, nunca mais ninguém vai chegar perto de mim. Mas não demorou muito, eu já trabalhava na época, né? Eu trabalho desde os 13 anos de idade, numa lojinha ali perto de casa. Como eu queria ficar longe de casa por conta das situações, eu precisava trabalhar. Então, eu consegui um emprego numa loja de biquínis na época, né? De vender. Eu comecei ali com costura, me envolvi em tudo e comecei a vender também, trabalhava com vendedora. E ali foi algo muito bom para mim, né? Então, eu trabalhava e estudava. E nesse processo, eu conheci um rapaz, mas eu fugia muito, né? Mas foi muito rápido, assim. Aí logo a gente se conheceu, aí logo minha mãe descobriu, foi aquela coisa toda, e minha mãe autorizou a gente namorar. E aí logo a gente casou também, foi tudo muito rápido, assim. E eu senti o Senhor conduzindo, né? Mas aí começou o processo no casamento. E aí no processo no casamento eu descobri que meu marido usava droga, né? E aí eu fiquei... Descobriu no casamento. No casamento. Até porque antes não dava nenhum indício, nada, né? Mas assim, aquele anseio, até às vezes, de sair de casa, sabe? Aquela coisa, eu sei que é a pessoa certa, mas eu também tô vendo a necessidade de fugir. E talvez alguém pode se identificar, né? Às vezes a gente quer fugir do problema, da situação. Às vezes a gente tenta fugir de um e acaba caindo em outro, né? Quando a gente não tem essa percepção de esperar, de às vezes analisar a ansiedade de sair de um problema, acaba entrando em outro. Exatamente. E aí, nesse processo, quando eu estava com o meu marido aqui, eu não estava muito firme na presença. Eu acho que, verdadeiramente, eu não tinha me convertido ainda. Essa é a verdade, né? Ainda não tinha acontecido de coração ainda, né? Essa entrega, assim, esse fundamento mesmo pela palavra. Eu não tinha até aqui. E aí, a gente namorando, né? Nós já nos casamos em seguida, depois eu engravidei da Vitória. E aí começaram os processos, né? Daí eu entrei em depressão, e aí eu tinha muito conflito, né? E o Senhor falava pra mim, eu quero que tu ore. Não adianta tu bater de frente. Eu comecei a orar, e eu orei por 2 anos. Deus, liberta ele, liberta ele, liberta ele. E eu comecei a ir pra igreja devagarinho, porque a dor me conduziu pro altar. Não teve pra onde fugir. E aí, quando eu fui pra igreja, eu comecei a orar, e Deus falava, não desista, não desista. E aí eu comecei assim. E aí, nesse processo, um dia eu sei que o Emerson sai correndo no meio da casa, passando mal. Ele sentiu o cheiro, né? E aí ele falou assim, eu não tô bem, eu não tô bem. E ele começou a passar muito mal, e o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Tu não tava me pedindo? Sou eu. E depois daquele dia, ele nunca mais conseguiu usar, que era maconha na época, né? Ele nunca mais conseguiu, porque o Senhor colocou um nojo nele tão grande, mas foi por conta do propósito, da oração, né? E aí depois disso eu pensei assim, pronto, agora ele vai ficar bem, agora ele vai na igreja comigo. E nesse período, já tinha o ministério da pregação ou não? Não, ainda não. Foi no meio tempo, assim, sabe? Foi depois disso. Foi, eu acho que, em um momento depois desse, assim, eu, de oração, aí eu me firmei numa igreja, né? Eu comecei a ir mais firme nesse processo, aí eu me fortaleci mais, me envolvi. Aí quando eu comecei a me envolver, pensei, agora ele vai me acompanhar. Mas aí, parece que para substituir, ele começou a beber. E ele bebia um dia sim, outro não, mas de repente intensificou e ele se tornou alcoólatra. Então ele bebia todos os dias. E eu olhava assim para a Vitória pequenininha e eu pensava, meu Deus, eu não tenho para onde fugir. Eu fiz uma aliança e vou para onde? Não tem ninguém aqui. Sabe quando tu olha para a situação e Deus não te deixa fugir? Não tem para onde você fugir. E quando eu pensava em desistir, eu chegava na igreja, Deus usava alguém para falar comigo. Tu não vai desistir.
luta pelo teu casamento, sem ninguém saber de nada. Porque muitas vezes eu não falava, eu só chorava, né? Chorava, me derramava na presença do Senhor. Até hoje eu sou muito chorona, mas... E hoje a gente vê, meu Deus, valeu a pena tudo que você sofreu. Sim. Mas passar realmente por aquele processo, só quem passa pra... Não, é difícil. Pra Imagina, dizer ela como sai, é doído, né? ela sai de um lar que já é todo desestruturado, né? A infância dela já é complicada porque ela sai de um lar todo desestruturado. E daí, na tentativa de fuga, ela se relaciona com alguém que já tem também um outro problema. Ou seja, parece que rebobina a fita, né? Dá um... rebobina a fita e volta de novo do que ela viveu com o padrasto, talvez com o pai, não sei, mas com o padrasto, né? E aí todo aquele processo, agora ela tá enfrentando não mais com o padrasto, agora é o marido dela, é o esposo dela, não é mais a família da mãe, agora é a família dela, né? Então, imagine, muita gente diz assim, não, Deus, deu. Ou o Senhor tem alguma coisa errada comigo, ou eu tô em alguma coisa errada, e para mim deu. É o que muitas pessoas fazem, desistir. E realmente, toda vitória tem um processo. Tudo. Você pode parar. Todos que foram chamados e marcaram a história, e Deus tem um negócio, passou por um processo de dor. Não existe alguém que marcou a história e que teve uma vida de mais ou menos com Cristo, não. Pare e pense. Todos que marcaram a história e que fizeram algo diferencial para Deus têm um processo de dor. Exatamente. E aí, para fechar a fala, né, que foi exatamente como a questão da pregação, foi nesse processo que eu vi meu marido alcoólatra, o Senhor falou para mim, se posiciona. E aí eu disse, eu preciso. E eu lembro que o pastor disse, Carol, tem um culto aqui, não tem ninguém. Vou fazer o culto das mulheres. Na igreja não tinha, na época, nessa igreja que eu congregava antes, não tinha. E era numa segunda-feira à noite. Eu falei, pastor, eu aceito. E eu comecei sem saber pregar, Então eu mexia no som, eu cantava, aí eu pregava, eu chamava as irmãs. E começamos com 4, 5 irmãs. Daqui a pouco foi aumentando, foi aumentando. Hoje eu olho para esse vídeo e fico, meu Deus do céu, olha o que o Senhor faz. Porque eu era muito travada para falar. Os traumas e tudo, né? Sim. A gente se fecha, né? E eu não falava de jeito nenhum. Hoje o Emerson fala, Carol, Jesus trabalhou mesmo, né? Porque hoje para parar de falar é só o Senhor. Mas é assim que o Senhor fez, então eu comecei a pregar assim. E aí foram longos anos que ele estava nesse processo. Mas nesse processo, Deus quebrou a Carol também. Eu pregava, eu passava o processo em casa, mas nesse processo o Senhor dizia, você vai parar de bater de frente. Porque eu estava repetindo um ciclo. Né? Então, a minha mãe sempre foi muito agressiva, minha mãe sempre foi muito de ir pra cima, e o meu pai bebia. Eu tô em casa, tá acontecendo tudo de novo. Não é mais com meu pai, agora é o meu marido, como a irmã Esther falou. Agora é o meu marido. E eu repetia igual a minha mãe. Então, eu era assim, não de ir pra cima com agressão física, mas era verbal. Eu era sempre a vítima, sabe? Por não ser tratada. Eu vestia a camisa de vítima. Eu sou a vítima. E o problema sempre era ele. Eu sempre estava certa. E o Senhor começou a me forjar, a me moldar. E dizia, você é rixosa. Vai para minha palavra. E eu, não, eu li a palavra. Que difícil aceitar isso, né? Mas como? Nossa. Sabe que uma coisa que me marcou muito, não cortando assim, a tua linha de pensamento, mas foi o podcast anterior, se você puder assistir, da Ana Paula, que foi um podcast maravilhoso. E uma das falas que ela disse, e que para mim marcou isso, foi quando ela pediu para Deus que mudasse o esposo dela. E o Senhor falou assim para ela, eu já tenho feito muita coisa, mas enquanto ela falava, algumas coisas eu refleti sobre o meu casamento, né, de pedir que mudar. E eu paro e penso assim, mas enquanto ela falava aquilo pra mim, dizia assim, e o quanto que tu tá disposta a mudar? Não ele, mas tu. É fácil jogar pro outro. O quanto que tu tá disposta a mudar, porque todos nós temos uma personalidade, né? E é isso daí, do vitimizado, né? Do sempre olhar no outro o problema e nunca você tem um problema. É isso. E aí, nesse processo, eu comecei a pregar, como eu disse pra vocês, e fui. E aí, um dia, de madrugada, né, que Deus já fazia minhas campanhas, os meus propósitos sozinho, eu chorava com Deus, né? Por quê? Porque daí mudou, né? Então, muitas vezes eu saía de casa,
Lembro de ir para um congresso e meu marido falar tudo que vocês podem imaginar, mas ele estava bêbado, ele não lembrava nada no outro dia, que eu acho que era pior, né? Eu digo, meu Deus! E falar muito, assim, e naquele momento o Espírito Santo me fez refletir, olhar para ele e eu vi ele todo transfigurado. E o Senhor falou para mim, para de lutar com ele. Não é com ele que tu luta, porque não é ele, é o que tá por detrás dele. A tua luta não é contra carne nem sangue, é principado e potestade. Eu levantei, eu peguei minha Bíblia e eu peguei o carro, né? Nessa época eu já dirigia também e fui pregar. E é aquela coisa, 40 minutos até chegar lá. Eu não sei como eu cheguei, porque eu chorei demais. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, eu limpei o rosto, me ajeitei, arrumei meu cabelo, a paz do Senhor, a pregadora chegou. São processos que a gente passa e todo mundo passa. Mas só porque você passa processo, você não tem que desistir. Porque nesse processo, nesse vale, vai valer a pena. Deus nos ensina. E foi nesse processo, meninas, que um dia pela madrugada, foi a última vez que eu bati de frente com meu marido. Eu jogava tudo que tinha pela frente. Eu já pregava a palavra. Eu jogava xícara, eu xingava, eu humilhava, eu abatia. Eu queria que ele mudasse. Só que esse problema do vitimismo, a gente sempre acha que o outro é problema e acaba não olhando os benefícios que a pessoa tem. E eu sempre dizia só o pior, mas ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo marido. O problema dele era o vício, desde adolescente, sabe? Nesse processo e também tem as questões anteriores, familiares, enfim, a base. E o Senhor falou para mim, não é assim que eu quero que você olhe para ele. E naquela madrugada, eu fui orar e o Senhor falou para mim, filha, para de ser hipócrita. O Espírito Santo, assim, bradou na minha sala. E o Senhor falou, para de ser hipócrita. Tu tá pregando, então viva o que tu prega. E eu disse, é verdade, Senhor, eu quero falar para os outros que eu tenho compaixão, que eu tenho misericórdia e que eu tenho que falar para as pessoas que as pessoas têm que olhar para os outros com misericórdia quando nem eu consigo olhar assim para o meu marido. E naquele dia eu falei, a partir de hoje eu vou tratar diferente, eu vou mudar. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Deus só começou a tornar visível para os meus olhos o trabalhar no meu marido quando eu me coloquei na posição que o Senhor queria que eu me colocasse. E aí... Sim, saiu da posição de vítima, né, para ter a real autoridade que Deus queria que você tivesse dentro da tua casa. Exatamente, foi nesse processo. Não, né? E aí demorou muito o processo de conversão dele? Então, meninas, um dia eu tava lá no sofá da minha Vamos sala. Contar essa bênção. Tava lá no sofá da minha sala e muitos anos, tá? Eu acho que demorou pelo menos 10 anos até que a gente se fortaleceu e eu buscando ali, esperando, né? Quando eu realmente me converti, né? E foram, assim, um processo de 10 anos, pelo menos. E eu nunca tinha tido nenhuma visão. Fui pregar num congresso e as irmãs sabem a Rosa de Saron, que é uma igreja bem pequenininha, uma subcongregação. Na época, fazia um mês que eu tinha ido congregar na sede, né? Hoje eu congrego na sede novamente, mas fazia um mês. Aos olhos humanos, é muito melhor eu ficar na sede. Aos olhos humanos, até porque a sede é perto da minha casa, não é muito longe. Mas naquele dia o Espírito Santo me deu uma visão e eu via literalmente, né, como que Deus ali, eu via ele no tanque batismal da igreja e eu vi uma mão que fazia assim com a cabeça do Emerson e fazia ele descer as águas e voltava. E eu vi quem batizava ele. E eu disse, meu Deus, mas foi o pastor que eu preguei ontem na igreja, lá na Rosa de Saron. E eu falei, e o Senhor falou, eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor falou para mim, eu só quero que você saia da sede e vá congregar lá. Mas não fale para ninguém, apenas com a tua liderança, porque nem todos vão entender. E eu obedeci. E eu falei pro meu marido, né, eu falei, olha, Deus me deu uma visão assim, assim. Ele ia, sabe, mais ou menos assim, ele às vezes visitava, mas não tinha esse negócio de... Né? Sem compromisso, totalmente, né? E aí ele falou pra mim assim, eu falei, ó, tive essa visão aqui contigo assim, assim. Ele falou pra mim, olha, se tu tá indo pra lá por causa de mim, nem perde o teu tempo. Irmã, sabe aquele momento assim que o Senhor faz assim? Eu vou deixar, só pra ver se tu realmente mudou. Tu não é mais aquela rixosa. Eu respirei fundo. Se fosse antes, eu já saía xingando, gritando. Mas mulher não. maravilhosa. A tola. E eu disse, bom, coloquei a mão no ombro dele, eu falei, bom, eu não tô indo lá por causa de ti. Eu tô indo lá porque o Senhor me deu uma ordem. E tá tudo bem se tu não me acompanhar. Deus te deu uma direção. Exatamente. Mas por dentro, meu coração assim, né? Ai, meu Deus, eu sei que não é por causa de mim. Claro que o Senhor tem os seus meios, né? É por causa dele, mas eu não vou falar.
E fui. E quando eu cheguei lá, falei pro pastor, né? Já liguei pra ele na hora, bem empolgada e tal. Tô indo congregar, pastor, contigo. Deus falou comigo assim, assim. A pastora Odete, meu Deus, foi uma amada, assim. Amém, né? Ela, vai, Carol, se é na direção que o Senhor te deu, não te prenda, sabe? Fiquei em paz com isso. E fui. Em questão, assim, falei com o pastor. Esse pastor era amigo de adolescência dele. E era um pastor que, na época, também usava droga com ele. Então, nesse momento ali, quando eu fui pra lá, eu combinava com o pastor. Pastor, hoje eu vou pregar lá do outro lado. Mas assim, pastor, faz o seguinte, fala com ele, manda uma mensagem, porque eu vi que o pregador que vai estar hoje também é da época de vocês, que usava droga também, ele precisa ver. E aí eu meio que combinava com o pastor, né? O pastor convidava, eu deixava ele na igreja, Foram eu ia cercando pregar. ele. Exatamente. E aí, quando ele via cada pregador que era da época e que agora estava pregando, meu Deus, ele chegava em casa maravilhado. Eu, é mesmo? Sabe, como se eu não soubesse de nada, assim, é mesmo, glória a Deus, que bênção. E foi assim, gente, foi 5 meses. Aquele que disse que não ia, que não era para eu nem sonhar com isso. Em 5 meses eu vi o Emerson aceitar Jesus, eu vi o Senhor libertar o Emerson da bebida, eu vi o Senhor libertar o Emerson do cigarro, eu vi o Senhor libertar ele assim, muito rápido. Em 5 meses eu vi aquela, sabe, eu contemplei aquela visão. O processo de 10 anos. Quando eu obedeci e me posicionei, em 5 meses, eu vi acontecer tudo muito rápido. E ele desceu as águas, exatamente, pelas mãos do pastor na época, ali, que era o pastor Alexandre, né? Sim, eu lembro. E desceu ali, e eu parei E até assim, agora ó. você acabou respondendo um questionamento meu e do Anderson. Essa semana a gente estava comentando que você viria, e ele perguntou... Meu Deus, o que levou a Carol, naquela época, congregar com o Saldanha, né, que também foi amigo nosso. Mas a gente se fez essa pergunta e você respondeu aqui. Sim. Tudo, né, obedecendo ao Espírito Santo te conduzindo, que está dentro do nosso tema, né? E aí a gente vê tudo o conduzir do Espírito Santo na tua vida. E qual foi a tua maior experiência, né, dentre várias que você teve nesse processo? Foi a experiência de Deus ter te mostrado ele se batizando? Qual foi a maior experiência nesse processo todo que você teve com o Espírito Santo de Deus na tua vida? Porque em tudo foi ele, né? A gente vê aqui, se fosse humanamente, você já teria dado em divórcio, né? A situação que estava, mas o Espírito Santo te ajudou, te fortaleceu, te conduziu para você ter vitória e ter uma família abençoada hoje. Sim. Eu me lembro de uma experiência, um dia eu estava com a mala toda pronta. Eu já tinha organizado tudo. E naquele dia eu cheguei em casa só. Na época eu não tinha a Maria ainda, né? Que a Maria veio nessa nova fase, nesse novo tempo, como Marco. E eu me lembro que eu estava com tudo em mente já. Eu não sabia para onde eu ia, eu sabia que eu ia fugir, sumir, desaparecer. E quando eu abro a porta da minha casa, que eu entro assim, aí alguém diz, olha, Carol, tem visita. Eu falei... Eu não acredito, o que eles estão fazendo aqui hoje? Podia ser qualquer Logo dia. Hoje. Era um pastor e uma missionária. Nunca tinha ido na minha casa. Eu entrei e você, ai, tomara que eles vão embora logo, que eu quero sumir daqui. De repente, ela levanta no meio da sala, Deus toma aquela mulher. E ela diz, eu vou orar por vocês. E ela começou a orar por nós. E de repente ela começou a marchar naquela sala. O Espírito Santo tomou aquela mulher. E ela foi direto no meu quarto. Só que antes de entrar no quarto, ela disse, eu, o Senhor, hoje entro no quarto do casal. E abriu a porta. E aí o Senhor começou a tomar ela volta para a sala e o Senhor falou assim para mim, ai de ti. O Senhor me deu com o dedo assim, sabe? Ai de ti abandonar. Ai de ti largar. Nunca mais. Pense nisso. E aí, naquele dia, eu entendi. E todas as vezes que eu pensava em desistir, sabe? Até que acontecesse a conversão, eu me lembrava, ai de mim, eu não quero sentir o ai. Então, para eu não temer o ai de Deus, eu ficava com o ai da minha carne. Para eu não provar do ai de Deus, eu dizia, Senhor, sofro eu pelo processo, mas se tu tá comigo, eu prefiro do que provar do teu ai e não te ter. E foi isso que, uma das maiores experiências que me respaldou
para eu nunca desistir e para chegar até aqui. E hoje o teu esposo é um grande companheiro no teu ministério. Meu Deus, é assim, não tenho nem palavras para descrever, é um intercessor, a gente passa por muitas experiências, sabe? Assim, às vezes ele tá, né, nesse, como é que eu posso dizer, as pessoas podem olhar de fora e dizer, só me acompanha, não. Eu tenho essa questão da submissão, eu tenho muito essa questão, às vezes as pessoas olham de fora, não vê, mas ele não é só quem me acompanha, né? Ele é o meu sacerdote, ele que me respalda, né? Ele compra muitas brigas no mundo espiritual por mim, então quando eu tô ali, ele tá na intercessão. Eu não me sinto completa se eu tô só, né? Porque ele tá sempre na intercessão. Nós temos experiências, assim, incríveis, né? Coisa recente até de transferência de enfermidade. Vocês já viram isso? Gente, faz acho que umas 2 ou 3 semanas, eu vou só comentar isso aqui, a gente finalizou o curso do Casados para Sempre. E a última lição seria Ministério de uma Só Carne, né? E antes de fazer essa lição, a gente teve uma experiência, que foi, eu fui pregar no Congresso das Irmãs no Itacurubi, dos jovens, na verdade. E aí, quando eu tava ali, eu tava com muita dor. Eu sentei e eu falei assim, olha, eu não tô bem, eu tô passando mal, não tá bacana aqui, eu tô com dor. E eu vou, meu Deus, como é que eu vou aqui no meio da pregação, vou passar mal, como é que vai ser isso, né? E muita dor na barriga, gente, você não tem noção. Não vai ter como eu sair correndo daqui. E aí eu disse, só ora por mim. Eu assumi o microfone, eu fui pregar, eu falei, Senhor, eu tô aqui na tua dependência. E aí, isso foi no segundo dia, no encerramento. E eu preguei e fiquei bem. Nada, não aconteceu nada. E aí no final ele veio falar comigo, Carol, quando tu assumiu o microfone e tu começou a pregar, eu fiz uma oração, eu disse, Deus, eu nunca falei isso, eu nunca te pedi isso, mas se tu puderes, passa tudo que tá nela pra mim. Ele disse, Carol, na mesma hora, deu 10 segundos, eu comecei a passar mal. Gente, quando foi na segunda-feira eu tava bem e ele tava passando mal. Até terça-feira ele passando mal e eu bem. Aquela experiência, e eu falei, não sei se vocês creem nisso, mas a gente viveu a experiência do ministério de uma só carne. Essa questão. Eu ia falar bem exatamente essa palavra, né? De uma só carne. A gente não tem entendimento quando o Senhor fala que se torna uma só carne, o quanto o elo do casal é importante, né? A gente acha que é só uma carne no sentido de 2 pessoas junto. Não, é espírito, é alma, é tudo, né? E eu vejo assim, o amor que tu tem de falar da pessoa do teu esposo, né? Apesar de todo o processo que tu vivenciou com ele, de todas as dores, e tu olhar hoje um homem, teu intercessor, que está ali contigo, se dissesse assim pra ti, Carol, valeu a pena. Meu Deus. Gente, eu não tenho nem palavras, assim, porque eu acho que até hoje, assim, sabe, a ficha às vezes não cai. Eu vou orar e eu fico assim, Senhor, como tu és bom. Como tu és maravilhoso, assim. Às vezes eu falo, eu passaria tudo de novo. Não, Senhor, não sei se eu passaria muito, não passaria, não. Valeu um processo no sentido de aprendizado, né? Não, porque muitas pessoas dizem assim, tu voltaria atrás. Eu falo da minha experiência, do que eu passei já em processos muito dolorosos e dissesse assim, tu voltaria? Não. Porque quem passa pela dor sabe que é difícil. É hipocrisia a gente dizer que a gente voltaria atrás, passaria por tudo de novo. Eu acho que Deus sabia da nossa estrutura naquele período para passar por aquele processo. Se nós voltássemos, talvez não teria mais a estrutura que o Senhor nos deu. Então, voltar atrás, não. Mas dizer, valeu a pena, sim. Né? Esse processo, sim. Dizer, passei por esta dor, mas por causa desta dor, hoje eu tenho esta bênção aqui, eu tenho essa vitória. Então, valeu no sentido do aprendizado, né? É verdade. Carol, e qual, assim, um momento, assim, que você, né, comentou aqui um pouquinho antes, que foi o momento libertador para você, né? Porque como você aqui já relatou, muitas vezes você passava toda aquela prova dentro de casa e ainda saía pregar, né? Então, você tem muito conselho para dar para essas mulheres que passam também, né, período de luta, de repente não só com o marido, mas em outras áreas. E, de repente, pensa no seu coração, não vale a pena eu ir, não vale a pena eu pregar, devido à luta que eu passo no meu dia a dia. E você é prova de que vale a pena, sim, né, batalhar e fazer a obra do Senhor, ainda que te doa a carne, como você disse.
Mas qual foi o momento assim que realmente foi libertador para a tua vida? Libertador do passado, dos seus traumas, né? Te libertou ali da confusão que você viveu com teu esposo no período de 10 anos, para ter realmente uma nova vida, uma nova fase, como você diz, uma nova estação. Qual foi o momento chave, assim, libertador para a tua vida? De restauração, diante de tudo aquilo que você viveu. Eu não sei se tem exato um momento, né? Porque foi tudo muito gradativo. Na nossa vida é assim, né? Por fases e fechamentos, mas eu acredito que das fases, o liberar perdão, porque muitas vezes a gente fica presa, né? Então, a partir do momento que eu disse, Senhor, eu preciso liberar perdão para eu ser livre. Então, eu comecei a liberar perdão. Liberar perdão não é fácil, mas é necessário. Então, um conselho é, né, libere perdão. Liberar perdão vai te libertar, vai te liberar para viver um novo tempo. E eu comecei a fazer isso, né? Então, eu sempre buscava pela liberação de perdão, eu dava nome, eu falava problema e deixar-me ser vulnerável na presença de Deus, sabe? Senhor, eu tô aqui, eu não tenho nada para te esconder. Das pessoas a gente pode esconder. A gente pode colocar um sorriso, né? Sim. Mas diante do Senhor, não. Então, se eu falar de algo assim, um momento crucial, eu não sei se eu teria um momento crucial, porque foram vários momentos, assim, sabe? Foi a liberação do perdão, foi o me permitir tratar, foi realmente os cursos que a gente faz, né? Porque os cursos que a gente faz na igreja, a gente se abre, como o curso de casados que eu fiz agora, eu falei para eles lá, né? Gente, todas as vezes que eu ia para cada aula, mesmo eu sabendo que o Senhor me mudou, eu não sou perfeita. Eu sei que eu preciso melhorar. Então, eu sempre, quando eu ia para a aula, eu falava, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu não quero entrar nessa aula orgulhosa. Eu não tô aqui para olhar para ele, eu tô aqui para olhar para mim. Então, o Senhor começou a trabalhar isso em mim, né? Mas, de fato, assim... o processo foi esse e acredito que... Eu tô tentando procurar aqui um momento específico, mas eu acho que não tem, porque foram vários, sabe? Foram um conjunto de momentos. Momentos, assim, de eu olhar no espelho e o Senhor começar a falar comigo, se ministre, porque eu tinha questão da baixa autoestima. Não se compare com ninguém, se ministre. Então foram vários momentos de eu olhar na frente do espelho e dizer, Carol, tu é o que o Senhor te fez para ser. Não era para te ser assim, e começo a dar nomes, eu sou muito assim de falar, porque o mundo espiritual é regido também por palavras. Especificar realmente aquilo, né? Exato, eu sou muito de especificar, então se eu tô falando comigo, eu olho no espelho e eu começo a falar comigo, e eu começo a liberar, e ali eu começo a chorar, e ali eu começo a ser ministrada pelo Espírito Santo, então eu acho que é sempre assim, sabe? Eu acho muito legal essa tua fala do espelho, e eu quero entrar também numa pergunta para ti. Mas essa da questão do ministrar, né, quando a gente é chamado para ministrar a palavra, o quanto é responsável, mas também vem a vaidade. Por mais que a gente não queira, vem a vaidade, né? Nossa, como tu pregou, que palavra abençoada, né? E aquele ego infla dentro da gente. E a gente jogar aos pés de Jesus mesmo. Eu lembro, assim, que de uma das questões também, de eu ver, às vezes, as pessoas pregando, sabe? De querer se comparar, tu olhar e dizer assim, nossa, como eu queria pregar que, né, aquela pessoa, ter a desenvoltura daquela pessoa. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e aquilo muito martelando na minha mente, eu olhei no espelho e apontei para mim mesmo no espelho e disse, Esther, tu não é igual que ninguém. O Senhor não fez cópia, o Senhor te fez. E tu não tem que ser igual a ninguém. Tu prega do teu jeito, é do teu jeito, não é do jeito das outras pessoas. Cada um é cada um. Então, para. E eu comecei, tu falando isso, me rebobinava isso daí. E eu queria, da tua parte, esse momento quando tu vai ministrar a palavra, quando as pessoas veem esse do falar da Carol, nossa, como a Carol prega, como a Carol é usada por Deus, como é que tu concilia isso, o usar de Deus e a Carol? Eu acredito que, como diz a palavra, o coração do homem é enganoso, né? Então, eu não posso deixar entrar. O meu filtro tem que ser a palavra. Senhor, que diminua eu e que tu cresça. Então, Carol, né? Claro que eu luto todos os dias. Sempre que eu ouço um elogio, eu tento ponderar. Tá, isso aqui eu tenho que guardar ou não? Porque não é sobre mim. Quem sou eu? Quem eu era? Não é sobre mim, é sobre o que eu carrego. Eu nem falava. Então, eu sempre trago muito isso, sabe? Pra não deixar entrar.
porque o meu coração é enganoso. Se eu deixar entrar, se eu der uma brechinha, a vaidade pode vir e aí a gente vê, infelizmente, pessoas que se perdem, né? E eu sempre... ter realmente uma vida para a glória de Deus. Isso que a gente sempre tem que trazer, né? A consciência. A minha vida é para a glória de Deus. Né? Nós aparecemos, não tem como não aparecer o nosso nome, muitas vezes aquilo que nós fazemos, mas sempre entender, isso aqui que eu faço é para a glória de Deus. Exatamente. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, e eu guardei no meu coração, que eu não me lembro quem foi, mas que disse que é muito importante tu se preparar e orar quando tu prega, mas quando tu termina de pregar, tu também precisa entregar para o Senhor em oração. E eu tenho isso. Depois que, antes de ir, eu me preparo, eu vou, mas quando finaliza, eu me lanço e eu digo, Senhor, é tu que fez, foi o Senhor quem fez, é para tua glória, e ali eu deixo tudo aos pés do Senhor. Eu não levo nada para mim, sabe? Carol, e você, né, é uma menina muito usada por Deus, né? Começou pela palavra, Deus te usa em profecia, em revelações, né? Eu acredito que em cura também, até devido ao seu testemunho na área ali, que né, Deus te usa em libertação. E você tem algum testemunho específico que você pode passar aqui para nós, de uma pessoa que chegou até você e testemunhou, ou você presenciou uma mudança de vida, uma conversão, através de uma mensagem pregada através de você? Sim, eu estava até falando com o Emerson acerca disso agora há pouco, e eu estava me lembrando de uma jovem faz uns... Poderia falar aqui vários, né? Porque a gente recebe, às vezes, testemunho no Instagram. Eu choro, gente. Eu choro, eu digo, Senhor, tu é lindo, Senhor. Como é bom o Senhor fazer isso na vida das pessoas, né? E eu me lembro de uma jovem, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu fui ministrar numa igreja. E ali na hora ela não se apresentou, não falou nada, mas ela foi pra frente, recebeu oração e ela testificou com aquilo que eu estava pregando, além da mensagem. No final eu contei o testemunho do Emerson, né? Não é sempre, mas sempre que o Senhor me impulsiona, eu conto. E naquele dia eu contei o testemunho dele e ela se identificou muito. Mas até ali, né, eu não sabia de nada, voltei para casa, entreguei para o Senhor. Quando foi recentemente eu voltei nessa igreja e ela falou para mim, Carol, eu queria muito falar contigo porque esse tanto de tempo tu veio aqui, tu pregou, tu lembra? Eu falei, lembro que eu vim aqui. E ela disse, pois é, eu estava começando a vir na igreja, na verdade assim, eu não estava firme, era uma visita que eu estava fazendo e envolvida no tráfico, nas drogas, até ela era envolvida na época com Umbanda e tudo mais, algumas questões assim. E ela disse, e naquele dia eu fui muito ministrada. E quando tu contou o testemunho do Emerson, eu me identifiquei. E eu parei para pensar, espera, se Deus fez na vida dele, Deus também pode fazer na minha. E ela disse, então eu comecei, eu vim. E naquele dia, gente, ela estava ali, ela estava cantando. Ela é missionária hoje, Glória sabe? O Senhor tinha tanta pressa na vida dela, e depois ela mandou o vídeo pra mim ali, né, que ela postou no Instagram e tal. Eu falei, meu Deus, eu chorei assim, porque é o Senhor quem faz. E todo o processo, olha que lindo, né? O processo que a gente passa. Conta ali o testemunho em minutos, Sim. mas que entra como uma flecha no coração de alguém. Sim. E essa pessoa, ela vai, sabe, se identificar, para então ela ser preparada pelo Senhor, para daqui a pouco ela ser a flecha. E de flecha em flecha a gente vai em direção ao alvo, que é o céu. Então isso é incrível. É verdade, a gente está com um grupo de mulheres ali na igreja, fazendo discipulado com elas, e a gente sempre diz, né, hoje está eu aqui, a irmã Débora, discipulando vocês, mas daqui a pouco é vocês discipulando outras, né? A gente se coloca à disposição, né, para ganhar almas, e é uma corrente, né? Daqui a pouco essas almas estarão ganhando outras, e o nome do Senhor sendo glorificado em todo o tempo. É fazer discípulo, né? Sim, fazer na realidade, discípulo. a gente está fazendo um chamado que é fazer discípulo. A gente vai... É uma escola. Vai uma professora, que aquela tornou um aluno, que aquele aluno depois se torna um professor, e assim vai ser sucessivamente, né? Vai trazendo vidas. E eu queria entender, assim, a gente falou da vaidade. E se em algum momento tu já passou por isso no teu ministério, da pregação, tu te sentir incapaz, no sentido de dizer, eu acho que o outro é melhor do que eu acho que o outro pode fazer mais do que eu, que a gente tem isso, por mais que a gente não queira, a gente tem. E aí,
qual é a ação do Espírito Santo, que momento que o Espírito Santo chega assim e te pega assim, ai, olha que, deixa eu botar de uma vez por toda na tua cabeça sobre esse teu chamado, o que eu te chamei de fato, né? Sim. Nossa, já passei muito por isso, meu Deus, demais, assim, sabe? Às vezes de sair frustrada. Quem nunca, né? Vocês pregam também. E aí tu sai assim do altar e tu se ajoelha pra orar e fala assim, chora, mas na verdade tá chorando, tipo assim, Senhor, misericórdia. Aí vem aquela palavra, minha graça te basta, e você tem que se levantar, né? Exato. Várias vezes. E eu vou te ser bem sincera, assim, isso tem muito a ver também com a nossa história, né? Com as raízes que a gente traz, né? Com a nossa infância, com tudo. Os complexos, né? Exato. E aí o Senhor tem que trabalhar isso em nós. E é onde eu encontro a paternidade. Porque quando a paternidade me abraça, a paternidade me diz quem eu sou. E quando ele me diz quem eu sou e para que ele me chamou, eu posso olhar para o outro, eu posso me inspirar, mas eu não posso querer ser como o outro. Né? Então, a paternidade me faz entender para que o Senhor me chamou. E é assim que tem sido. Várias vezes, em momentos assim, de eu ficar frustrada, ou eu me comparar, vamos dizer assim, né? Eu me comparar, e o Senhor vir dizer assim, ó, não, filha, não é isso, não é assim, é do teu jeito. Quantas vezes eu falava, Senhor, eu mudei a voz, sabe? Ah, gente, quem nunca passou por isso lá no começo, né? Eu mudava a minha voz, sabe? Pra tentar, que eu me espelhava em alguém, né? Aí eu mudava a minha voz, eu mudava, né? Senão eu vou falar mais assim e tal. Só que não é assim que o Senhor quer me usar, nem combina comigo, sabe? E aí o Senhor começou a falar comigo, minha filha, não é desse jeito, não vai acontecer nada. É na tua essência. Sim. Quando a gente entende que é pra gente transbordar na essência que o Senhor nos chamou, pronto. Aí a gente começa a entender e as coisas vão fluindo de forma mais leve. Mas eu tive uma experiência que, eu lembro que eu acho que esse dia foi o último, assim. O último dia que eu bati de frente com aquilo que eu sou. Sabe, o Senhor ministrou no meu coração muito forte. Que muitas vezes a gente quer mudar algo que Deus não quer mudar. Exato. Deus quer que permaneça. A gente quer ser uma cópia de alguém, e a gente, né? Isso, quer ser a cópia de alguém. Exatamente. Aí eu me lembro que um dia eu tava lavando louça em casa e o Espírito Santo de Deus falou assim ao meu coração, nitidamente. Eu tava grávida já, mas eu não tinha anunciado ainda, tava bem no comecinho. E o Senhor falou pra mim assim, filha... Eu não sabia que eu estava grávida ainda, mas eu tive uma visão. E o Senhor me mostrou, eu dando aula, e o Senhor falou para mim, tu vai ser convidada para dar aula lá na igreja. E eu parei assim, né? E eu deixei. Eu falei, meu Deus, que loucura, deve ser coisa da minha cabeça, né? Quando passou uma semana, a pastora Dete veio falar comigo, e ela me encontrou assim na igreja, ela falou, Carol, eu queria te fazer um convite. Eu queria que tu desse aula na escola de servas. E eu olhei para ela assim... Eu falei, eu ia dizer não, porque eu ia olhar pra minha incapacidade, sabe? Mas na hora que eu ia dizer não, eu comecei a chorar. Na frente dela, não entendeu nada, eu comecei a chorar muito. Eu falei, pastora Odete, eu me sinto tão pequena, eu me sinto tão incapaz, estava só eu e ela no final do círculo de oração. Mas sabe por que eu vou aceitar? Porque o Senhor falou comigo. Eu não vou aceitar porque eu acho que eu sou boa, eu não vou aceitar porque eu acho que eu posso. Eu vou aceitar porque o Senhor falou comigo, e se Ele falou comigo, Ele vai me capacitar. Ela olhou pra mim e ela disse assim, Carol, escuta uma coisa, até hoje eu guardo isso no meu coração. A gente, quando vai ensinar, na verdade, pra gente ensinar, a gente vai aprender. Então, enquanto você vai ensinar, você também vai estar aprendendo. Fica em paz. Aquela palavra veio como um bálsamo no meu coração, e a partir daquele dia eu tive aquela experiência e foi incrível. Chegou no final do curso, eu dei a aula ali das 12 virtudes da mulher cristã. Gente, foi muito testemunho. As meninas choravam, assim, o nome não parece ser muito sugestivo, né? O que vai trabalhar isso? Mas foi um mover de cura tão grande. Sim. As meninas se permitiam ser vulneráveis em sala de aula. E nós fomos trabalhando as virtudes, o fruto do Espírito, e houve muita mudança dentro e fora. E o quanto que tu também foi tratada enquanto tu ministrava, né? É porque é incrível, assim, né? Quando a gente vai montando uma pregação, o quanto a gente é tratada primeiramente, porque o Espírito de Deus trata primeiro de ti, vai trabalhando primeiro na tua vida, no teu ego, né? E depois tu vai ministrando isso pro outro, mas primeiro tem que ser e já vai trazendo também o temor. Sim. Pra gente estar vivendo aquilo que estamos pregando, né? Poxa, eu vou ensinar isso aqui, então
A primeira a viver tem que ser eu, aí traz aquele temor. E isso é bom para nós, né? Para nos edificar também. Exatamente. E aí a gente pensa, como pode, né? Pessoas pregarem e não viver aquilo que prega? Como pode estar tão vazio do Espírito Santo, conhecendo a palavra, ministrando a palavra, e muitas vezes não viver aquilo que está pregando. Ou às né? vezes também no sentido que a Carol falou, né? Que quando a gente vai pregar e claro, quantas vezes tu tá passando por um processo, enquanto ela tava falando ali, né? A gente, cada de nós passa um processo e montando a pregação e tu diz, Deus, eu tô vivendo isso! Como é que eu vou pregar isso daqui? Eu tô falando que tu vai dar, que tu faz, que tu é assim, mas eu tô precisando. Eu quero agora, por favor. E eu tô nesse processo. Eu vou ministrar agora, no final do mês, e Deus me deu um tema, sabe? Enquanto eu vou escrevendo e vou vendo, eu vou falando assim, tá, mas eu tô precisando disso daqui, eu vou falar de uma coisa que eu quero, que eu tô precisando. E é um processo, até eu entender lá na frente, depois que eu passar por aquilo ali, e que o Senhor, eu sei que vai, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, independente da dor, da dificuldade, eu falo chorando, independente da dor que tu tá vivendo, das aflições, das provas, agora, né, que tu tá vivendo. Mas lá na frente, tu vai poder dizer assim, eu também, o outro vai poder dizer, eu passei por isso e eu tô vivendo isso que eu tô falando, sabe? Eu estou vivendo isso que eu estou falando. E eu creio que no mesmo Deus que vai fazer pra ti, que eu vou falar lá na frente, também vai fazer pra mim, não tem diferença. Porque Deus não tem filho predileto, ele tem filhos. Ele só quer filhos obedientes, né? Passa na dor, passa na alegria, é um casamento na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até chegar no céu. E é isso o processo da vida da gente, né? A dor é muito difícil. E falar pro outro daquilo que tu tá vivendo, mas montar uma Esther, né? Que a paz do Senhor, meu irmão, com um sorriso. Ah, ela não tem problema. Tenho, bastante. Até. Ai, meu Deus, é isso, Mas cara. eu costumo dizer que quando a gente vai pregar assim, o Senhor já ministrou muitas coisas no meu coração. Aí quando o Senhor fala essas coisas, eu guardo e eu uso, sabe, na hora da batalha, opa, é isso aqui, eu vou usar isso aqui que o Senhor falou comigo. E eu aprendi, né, nessa caminhada, que todas as vezes que eu vou pregar desse jeito, porque vai acontecer. Muitas vezes, de tu ministrar aquela palavra e no meio da mensagem descer um pão quentinho, na hora, uma revelação, e tu dizer, meu Deus, isso aqui é pra mim. Mas o Senhor te usar com autoridade como se não fosse pra ti. É pra igreja, mas é pra você também, porque você também é igreja. É. Então o Senhor ministrou muito no meu coração. Quando você vai e prega e me obedece, mesmo no meio do teu processo, sabendo que é pra ti, eu te dou autoridade no campo espiritual. Porque o inimigo vai olhar, como assim? Ela tá desse jeito, ela tá pregando sobre isso, ela tá vivendo isso, mas ela também tá recebendo. E outra, a gente costuma sair dessas mensagens, depois que a gente prega Sim. pra igreja, mas é pra nós mesmos, Sim. a gente também sai da igreja tomando posse da palavra. Verdade. E o nosso comportamento também muda. Porque a Muito. espada é de dois gumes. Muito. E tu vai Sai um cortar leão pros dali. dois lados, Sim. tanto pra lá quanto pra cá. Sim, porque a E gente Carol, pensa no outro, né? Para a gente encaminhar aqui para o encerramento, 1 hora é muito pouco, né? A gente tem que ter 2 horas para falar. Mas aqui um momento que foi engraçado, assim, na tua vida. Que você olha, mas como aconteceu isso, né? A gente tem como engraçado, mas o agir de Deus. E você comentou de um espaço de tempo, né? Uma mudança de estação. Então já engloba tudo para a gente conhecer um pouquinho e já caminhar para o encerramento. Sim, eu não sei se é engraçado pra você, mas eu vou contar mesmo assim, talvez não tão cômico, mas eu me lembro que quando eu tava grávida da Maria, já foi nessa nova fase, né? Quando o Emerson já estava convertido, já estava caminhando ao meu lado, né? Eu engravidei, o Senhor falou que me daria mais um presente, né? Nos daria, e veio a Maria. E a Maria estava prevista pro final de janeiro, né? E aí bom, tranquilo, né? 24 de janeiro. Aí o Emerson olhou para aquela previsão e disse assim, não, Carol, ela vai nascer no dia da vitória, que é 24 de dezembro. E eu disse, não vai não, tá repreendido, eu ainda fiquei com ele, tá repreendido, imagina,
A menina vai vir prematura, não, é só final de janeiro. Eu não preparei nada, gente. Assim, eu deixei pra preparar tudo ali pro final, né? De passar as festas, sabe? Aquela coisa de Natal, de Ano Novo. E depois eu vou organizar a bolsa, vou organizar as coisas e tal. Minha gente, quando foi ali no dia 23 de dezembro, eu comecei a sentir dores e eu senti aquela fisgadinha, bem de leve nas costas. Na hora, eu me lembrei que foi igualzinho da Vitória, no mesmo horário, 7 horas da noite do dia 23 de dezembro. Eu parei e pensei assim, meu Deus, será? Será que vai acontecer mesmo? E aí eu falei assim, não acredito. E eu falei pra ele, ó, minha bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, diferente da Vitória, né? A gente foi pro hospital e lá no hospital eu olhei pra ele e eu falei assim, eu não acredito. Como é que tu foi liberar uma palavra dessa? Eu não acredito que de novo, pela segunda vez, a gente vai passar o nosso Natal, a nossa ceia de Natal vai ser sopinha de maternidade. Eu não acredito. E aí ele disse, eu não te falei? Eu falei, eis que eu vejo que tu és profeta. Gente, no dia seguinte, dia 24, 1 hora e pouco de diferença da Vitória, tava nascendo a Mariá. Ah, só faltava ser exatamente no mesmo Mas horário. foi quase, meu Deus, né? E hoje as duas celebram, então, no mesmo dia, né? Agora, ano passado, a gente fez uma festinha que ainda tem essa opção da idade, que daqui a pouco já muda, né? A Vitória fez 13 e a Mariá fez 1 ano. Em dia 24 de dezembro, fizemos uma festa só, o piquenique das maninhas, algo que coube, assim, né? E foi maravilhoso. E eu olhava assim, dizendo, eu não acredito, meu Deus, como tu és. Como o Senhor é perfeito. E nisso Deus ministrou muito na minha vida, porque no processo da Vitória, eu vivi realmente, quando a Vitória nasceu, eu vivi todo aquele processo, né? De uma mãe que não era curada, que tudo reflete, né? Uma casa, um lar totalmente assim, complicado, né? Complexo, com tudo que eu já falei aqui. E de repente, quando nasce a Mariá, nasce, sabe, numa nova fase, num novo tempo. E o Senhor falou comigo, isso aqui é para marcar. É para te entender que hoje, dia 24 de dezembro, é motivo para te celebrar dobrado, triplicado, porque nasceu Vitória, nasceu Mariá, mas também nasceu uma nova Carol. Então, hoje eu celebro, né, esse dia e eu olho assim, para mim é tudo novo. Para mim, cada dia é como se fosse assim um dia novo, sabe? Hoje eu posso ir para o hospital com a Mariá, mas eu tô lá no hospital e eu não consigo reclamar. Eu tô ali, eu posso passar o tempo que for, sabe? Eu tô ali, eu tô cansada, às vezes depois de agenda a gente vai, segunda-feira eu te levo. Recentemente ela tava com pneumonia, início de pneumonia, mas eu tava lá. Eu falei assim, não, eu tô aqui, vamos dando glória, por quê? Porque é uma nova fase. Eu tento encarar isso com leveza e que o Senhor tem o controle de tudo, sabe? Então, isso, essa que você marca... está vivendo realmente aquilo que Deus propositou para a tua vida. Exato. É isso, quando a gente encara a maternidade, o casamento, o ministério na completude do Senhor e encara isso com leveza, entendendo que eu estou como o Senhor quer que eu esteja, assim as coisas fluem. Quando a gente quer fugir, quando a gente está em guerra, é fardo, é enfado. Mas quando a gente está na obediência, quando a gente está do jeitinho que o Senhor quer, seguindo, obedecendo, amém. Gente, como é lindo. E eu acho que essa mudança de chave é o que precisa acontecer na vida de muitas mulheres. E antes de encerrar, a gente fica aqui pensando, como Carol dá conta de tudo? Casa, né, profissão, que está aí se graduando, né, a psicologia, e as agendas, né? Como que hoje o teu esposo é, meu Deus, você já comentou aqui, né? É o teu intercessor, o seu companheiro, e aonde você vai cumprir a agenda está a família toda. Sim. Eu costumo dizer que eles são a minha equipe, né? Hoje eu vim com a minha equipe. A equipe do Glória, como diz o pastor Donizete. Sim, porque a Vitória me ajuda muito, né? Ela tá com 13 anos, então os dois ali estão com a Mariá. Eu fico super tranquila. Ela sabe, ela me entende, ele também. Então hoje, essa nova fase, né? Eles estão me acompanhando em tudo. Mas é muito tremendo, né? Esse cuidado de Deus para essa nova fase. E... repete a pergunta, eu me perdi, fiquei emocionada. O tempo, como é que tu concilia? Casa, verdade. marido, faculdade? Isso. Então, eu tento sempre ter equilíbrio, porque o equilíbrio é o que me dá base para tudo, né? Então, o equilíbrio de eu entender que Deus em primeiro lugar, eu não posso abrir mão do meu tempo com Deus,
Porque se deixar, minha gente, é casa, é família, é comida, é louça, é roupa. Como disse meu marido, não tem nem tempo de ser crente. Não. Não dá tempo de orar, não dá Não. tempo de ler a Bíblia. E se a gente inverte as prioridades, a gente se perde. Então, para ter equilíbrio hoje, né, eu não abro mão do meu tempo com Deus, né? E eu não tenho medo de dizer não. O irmão não vai gostar de eu ir naquela agenda e tal. Não, irmão, eu já tenho... Eu infelizmente não tenho disponibilidade. Por quê? Porque eu estou disponível para minha casa. Hoje, né, eu estava dizendo antes que eu não costumo pregar dia de semana. Hoje é muito raro eu pregar dia de semana, porque eu sei que existe algo. E pode ser que daqui a pouco mude, mas para esse momento eu não consigo. Eu até poderia ir, mas eu prefiro estar aqui. Priorizar. Por quê? Porque a casa tem demanda, família, né? Então eu sempre cuido. Eu estudo sempre no período da manhã e à tarde, né, eu fico nessa função. E uma vez por semana eu preciso subir um monte. Não sei vocês, mas eu preciso ir pro meio do mato, eu preciso me desligar de tudo uma vez por semana. E é o que me dá, sabe, respaldo para seguir. Tem a minha amiga de oração. É a tua bateria. É, exatamente. Então, a bateria deu aquela semana, tá falando, então vamos subir, vamos recarregar a bateria. Né? E o quanto é bom essa tua fala de tu cuidar da tua família. Eu vi uma palavra do seguinte: por que muitos filhos de pastores detestam a igreja? Porque o pai cuidou tanto da igreja que esqueceu da família. A igreja é a noiva de Cristo. A noiva tem um esposo, o esposo é Deus. Agora você é esposa. E o seu esposo, a sua família também precisa desse cuidado. Porque o noivo cuida da igreja, mas você cuida da sua família. Então muitos se perdem nesse sentido. Dou tanto prioridade para a igreja que eu esqueço a minha família. Como é bom ter essa... É importante, gente. Faz lá, não é pecado fazer a noite da pipoca e do cinema. A gente faz em casa. Faz a noite da pipoca, do cinema, faz algo diferente, vai dar uma volta. Não precisa ser algo muito... mas eu não tenho como. A gente dá um jeito. O básico, o simples ainda funciona. Então, para responder isso, é o equilíbrio. Para dar conta de tudo, e nem sempre a gente vai dar conta de tudo, né? E tá tudo bem. Carol, então a gente vai finalizar. E aí, você deixa, né, uma palavra de incentivo a mais para essas mulheres, né, mulheres não, para todos que estão ouvindo, né, participando desse podcast, e encerra com uma oração. Amém. Bom, eu vou deixar aqui uma palavra, né, o versículo que é bem conhecido, mas que eu acho extraordinário, que é Salmo 126, o verso 5 e 6, né, que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ou seja, é o mesmo caminho. Você vai, mas você também volta. Você vai chorando, mas você volta com alegria, você volta colhendo. Então, algo que eu posso deixar como reflexão é isso: você vai e você volta. Você chora, mas você também vai se alegrar. Apenas obedeça, siga nesse propósito. E eu guardo isso no meu coração. No meio do meu processo, o Senhor falou comigo: filha, eu não fiz em você, mas não é porque eu ainda não fiz em você que eu não posso fazer através de você. Então, isso é chave para nós. Você que tem ministério, você que é mãe, você que está esperando em Deus talvez no seu casamento, ou você que está esperando o casamento, né, esperando o varão, Deus está falando para nós nessa tarde: deixa fluir, a tua dor não te para, o teu processo não te para. O que eu ainda não fiz em você é questão de tempo, mas enquanto eu não faço em você, na tua casa, na tua família, deixa eu fazer através de você. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Senhor, na Tua presença nós estamos, finalizando, Senhor, mais um podcast. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso. Espírito Santo de Deus, que nesse momento a Tua presença agora comece a alcançar esta mulher ou até esse homem, essa pessoa que está acompanhando esse podcast. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença abrace alguém agora, que a Tua paternidade envolva o coração e a mente de alguém agora.
agora, que as feridas sejam curadas. Senhor, que tu venha agora derramar o teu bálsamo sobre a sua alma, sobre o passado, sobre os processos. Pai, que haja uma ressignificação e que esta mulher, este homem estejam, Senhor, respaldados para seguir no propósito. Que haja entendimento, Senhor, de que se nesse processo o Senhor não fez ainda a obra completa, que essa pessoa se permita a ser usada, Pai, enquanto o processo não se finda. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame força agora. Eu profetizo, Pai, que novos testemunhos serão gerados, porque do ventre da dor será, Senhor, vai nascer, Pai querido, um propósito de alegria que alcançará a muitos. Em nome de Jesus, nós te damos graça nessa tarde e nós pedimos que conclua sim, Senhor, a obra que tu tem para com todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Eu profetizo, Pai, que haverá testemunho novo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Carol, pela oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor. Queridos, Deus abençoe a tua vida, que você seja realmente alcançado por essa palavra poderosa. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, deixar ali o seu comentário, que é muito importante também para nós. Deus abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus.